Rinite é a inflamação da mucosa nasal, decorrente da ação de vírus, bactérias ou alérgenos. Dentro de uma visão metafísica, a rinite está relacionada com o fato de a pessoa se abalar pela atmosfera do ambiente em que vive. Ela se irrita facilmente por qualquer coisa que aconteça à sua volta, principalmente com a forma de os outros pensarem e agirem. De acordo com o livro A Metafísica da Saúde, de Valcapelli e Gasparetto, a rinite está ligada ao fato da pessoa abalar-se pelas confusões do ambiente, não se permitir errar e se esforçar por adotar um comportamento exemplar. Já a sinusite é um sinal de que o seu ego está profundamente irritado com alguma pessoa que convive com você. É provável que esta pessoa tente constantemente invadir o seu espaço vital. Sinusite é a inflamação mental relacionada com alguém próximo. Numa fase de instabilidade financeira da família, atritos no lar e risco de separação dos pais, ocorre uma série de perturbações. Isso provoca medo e insegurança em relação ao futuro. Situações dessa natureza afetam qualquer pessoa. No entanto, aquele que tem rinite é quem mais sofre as consequências emocionais. A desestabilização interior reflete no corpo, tornando as fossas nasais vulneráveis às inflamações. O isolamento é frequente nas pessoas afetadas pela rinite. Elas geralmente não expressam o que sentem, fecham-se em seu mundo, demonstrando uma aparente indiferença ao que está acontecendo, quando, na verdade, a situação tempestuosa abala profundamente suas bases emocionais. Aqueles que sofrem com a rinite geralmente se sentem culpados por tudo o que acontece de ruim ao seu redor. É o caso, por exemplo, de uma criança cujos pais vivem em constantes atritos, sempre na iminência de uma separação que só não ocorre por causa do filho. Ao sentir essa atmosfera, a criança se culpa pelos atritos dos pais. Não são todos os casos de rinite que estão associados à culpa. Algumas pessoas se rebelam contra os outros, tornando-se revoltadas. Além desses fatores que afetam quem sofre de rinite, a causa metafísica do problema está no desejo de ser uma pessoa exemplar, exigir de si uma postura modelo perante aqueles que o cercam. E por querer ser o melhor em tudo, não se permitindo errar. Somente a própria pessoa pode avaliar o quanto sofre por essa atitude inadequada que assumiu na vida. Isso gera um excesso de expectativa, bem como uma sobrecarga de atividade, promovendo um grande desgaste físico e psíquico. Existem vários tipos de rinite, entre elas a aguda, a crônica e a alérgica. Cada uma delas tem uma peculiaridade física e metafísica. Veja a seguir. Rinite aguda. O que caracteriza a postura interna da pessoa que desenvolve a rinite aguda são os pequenos machucados provenientes de seu meio, que geram crenças estereotipadas. Por exemplo, uma criança que presencia muitas discussões entre os pais ou irmãos pode desenvolver a crença de que a vida conjugal ou familiar é um constante atrito. Assim, quando ela vir a ter relacionamento afetivo, ou mesmo quando for constituir sua própria vida conjugal, desenvolverá os mesmos comportamentos dos pais, pois essa é a bagagem vinda da infância. Outra situação muito comum na manifestação dessa rinite está relacionada à vida profissional. Ao sentir-se traída, a pessoa fica traumatizada. Quando começa a trabalhar numa nova empresa, fica alerta e desconfiada com os colegas. Para ela, a aproximação dos outros é encarada como uma jogada para prejudicá-la. Nessa fase, pode desenvolver-se a rinite aguda. Rinite crônica.
Toda doença crônica está relacionada à persistência no padrão metafísico causador daquela disfunção orgânica. Assim sendo, a rinite crônica demonstra rigidez. A pessoa teima em manter as mesmas crenças desenvolvidas ao longo da vida. Não tem muita vontade de se relacionar com os outros, como se já estivesse cansada de ficar em constante alerta ao que pode acontecer no ambiente. O mau cheiro provocado por esse tipo de rinite demonstra o desejo inconsciente de distanciar-se dos outros, ou ainda de se poupar das intrigas. Rinite alérgica. O principal alérgeno é o pó domiciliar. Raramente pelos de animais e esporos de fungos são desencadeadores de crises alérgicas. Fatores externos como mudanças bruscas de temperatura, poluentes, fumo e álcool são agressões da mucosa respiratória, podendo agravar o quadro. O mecanismo de hipersensibilidade a esses alérgenos resulta na liberação de substâncias que estimulam a produção de anticorpos. No âmbito metafísico, toda alergia está relacionada a um estado de alerta às situações que se relacionam ao fator alérgeno. No caso da rinite alérgica, revela-se uma mania de perseguição que desencadeia na pessoa um constante estado de alerta ao que pode acontecer à sua volta. Toda a sua capacidade para solucionar prováveis contratempos é negada. Desse modo, os conflitos internos sobrepõem seu poder de agir diante das situações, fazendo-a sentir-se impotente. Algumas características de comportamentos que a pessoa vem alimentando intensificam sua vulnerabilidade à manifestação da rinite alérgica, tais como manter suas emoções bloqueadas, não expressar livremente o que sente, ficar retraído perante os outros e agir contrariamente às suas ideias. Tudo isso acentua ainda mais a insegurança e o medo em relação ao futuro ou ao desfecho de uma situação. Para reverter esse processo, é necessário mudar seus valores, abandonar certas crenças e deixar de ser o pivô das desditas alheias, como também parar com a mania de atribuir a si as melhores qualidades. Lembre-se, existe muita gente boa e até melhor do que você em certos aspectos, porém isso não deve fazê-lo sentir-se menor. Você é você e não precisa provar nada a ninguém. Apenas assuma essa postura de integridade e não dependa da aprovação dos outros.